Quando a gente fica forte, a gente costuma ficar recalcitrante. Palavra clássica que é da coice. E ouvindo os testemunhos aqui, a Silvana disse que as crianças não tinham nada, mas tinham tudo. E há outros que têm tudo e não tem nada. Porque se você tiver todo o conforto do mundo e não tiver Jesus, sua vida é vazia. Eu gostaria que a igreja estivesse orando pela igreja. Nós enfrentamos lutas, muitas lutas. O ministério enfrenta lutas. Porque nós não estamos envolvidos com uma doutrina, nem com um sistema. Nós estamos envolvidos com a palavra de Deus. E eu recebi uma palavra anteontem do meu irmão Jonô Cordeiro. Ele disse assim: eu só vou à igreja por causa dessa palavra. Tire essa palavra e eu não vou mais. Pare de pregar essa palavra que eu desapareço. E ele falou muito sério, olhando para mim, de frente, olhando para mim. E os adversários da cruz de Cristo são no nosso meio. Eles tentam boicotar de alguma maneira a pregação. Então, ore por nós, para que a gente não perca o foco. Nós somos, todos os dias, muda a mensagem. A gente pode mudar outras coisas, mas há uma palavra que não pode ser mudada. É essa loucura que está escrito no seu boletim aqui na frente. Depois, se você quiser, leia, que é o final de um dos inimigos da cruz de Cristo. A quarta parte, que fala sobre os adversários do Evangelho que tentam boicotar. Essa igreja hoje, ela é muito maior lá fora do que aqui dentro. Muito. Este mês, quantos? 108 mil acessos via YouTube, internet. Veio um pastor essa semana aqui, falou para o Mário, ele estava em Israel, participando do culto da igreja em Londrina, porque ele tinha encontrado uma palavra que é da suficiência da graça de Deus em Cristo Jesus. Não há mérito em homens, o mérito é do Espírito Santo, que nos mantenha sempre enfocados nessa loucura, mas esse é o poder de Deus. Eu sei que há algumas pessoas que querem coisas novas, mas nós só temos uma novidade: eis que faço novas todas as coisas. E queridos, vocês desculpem eu falar sobre isto, mas nós precisamos orar pelos irmãos, pelos irmãos do Paraguai, pelos irmãos... Sim, senhor. O senhor quer fazer o favor de sentar-se, depois a gente conversa, ok? Que mataram uma menina. Mataram uma menina ali? Amigo meu. É, então a polícia vai cuidar. Senta aí que depois a gente conversa. Tá bom, depois a gente conversa. Os irmãos do Paraguai, os irmãos da Bolívia, os irmãos da Argentina, e essa semana que vem minha esposa e eu nós vamos para o Chile para ter um encontro com pastores. Por favor, orem. São encontros pesados.
porque nós não estamos nos envolvendo simplesmente com liderança, nós estamos envolvendo com aquilo que há de mais precioso no mundo, que é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, ela perdeu a igreja de Laodiceia. Quando eu falo a igreja de Laodiceia, eu estou falando a igreja do mundo contemporâneo. Ela está farta, ela tem de tudo, ela só não tem Jesus. Jesus está do lado de fora batendo, esperando abrirem a porta. É uma igreja opulenta, rica, mas por Jesus ela é pobre, cega e nua. E que o Senhor levante essa pregação com mais intensidade. E temos visto alguns fatos muito importantes estando acontecendo. Eu acho que a gente pode continuar. Eu tenho 30 minutos para dar uma andada hoje e espero pelo menos focalizar a terceira praga. E nós estamos analisando as pragas do Salmo 91, versículo 3. Vamos voltar ao Salmo 91, 1, 2 e 3. Eu hoje não tenho leitor ali a postos. Já foi designado pelo Espírito Santo 1. Eu gosto quando o Espírito Santo trabalha e move. Não se cansem de repetir e de ler a Bíblia a mesma coisa várias vezes. Nos Salmos vocês vão encontrar uma palavra chamada Selá. Vocês já viram essa palavra? Algumas traduções costumam colocar aquela palavra Selá. Aquilo é uma pausa para você que estava cantando o salmo, meditando no salmo. Você para e volta e vê, porque nós temos a mania de ler de carreirinha, de ler corrido e não para. E é bom a gente ir, voltar, meditar, parar, voltar, pensar, repensar. Isso é que significa a palavra meditar. Meditar é medir, tornar medir, e vai medindo, e você vai descobrindo a grandeza do que é a palavra de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, nós reconhecemos que só o Senhor pode santificar o teu próprio nome, e essa é a tua palavra. Vem nesta noite falar pela tua palavra, para que em tudo o teu Filho Jesus Cristo seja glorificado. Abre o nosso entendimento e coração para recebermos o que tu tens para nós pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ele, o que tem escrito ali? Tem nada? Eu não estou ouvindo, estou de costa. Não, é 3, é o 3. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Graças a Deus, Aguinaldo.
A peste perniciosa, nós já vimos aqui que não é simplesmente uma febre bubônica, uma peste negra, uma gripe espanhola, qualquer coisa desse jeito. Ela está ligada a um fato espiritual. Ela está ligada a uma incredulidade diante de Deus. É algo designado por Deus como efeito de uma causa de rebeldia. A primeira que nós vimos foi a de Miriam e Arão. Eles se voltaram contra Moisés, achando que Moisés estava usurpando a posição de liderança e que eles poderiam também falar por ele. Miriam, como a irmã mais velha, parece que tudo indica que foi ela quem engendrou aquele negócio. Ela acabou ficando leprosa. Nós vimos aqui todo o desenvolvimento e como Deus a curou. Domingo passado nós vimos a praga, consequência da incredulidade dos espias. Os espias foram levados a fazer uma coisa que a princípio Deus não queria. Por quê? Deus havia dito que ia dar a terra para eles. E quando eles viajaram e chegaram a Cádiz Barneia, que é a 32ª parada de 42, faltavam só 10, eles tinham feito esse percurso em 2 anos, eles incitaram Moisés no sentido de vamos espiar para ver se a coisa é assim. E aqui é onde está o perigo. Quando você desconfia de que Deus não é Deus. Você desconfia de que a palavra de Deus não é bem assim. Que ele pode estar errado, então deixa primeiro eu testar. E aí Moisés achou que a ideia era interessante, Moisés também caiu na ideia do povo, foi e falou com o Senhor disse, tá bom, vocês querem? Bom. Porque Deus não é um obstaculador, ele é um favorecedor, ele trabalha com a graça, com o favor. Tantas são as suas promessas quanto estão nelas o seu sim e o amém. Agora, quando você duvida, você quer ver, vai ver. Nós falamos o caso de Tomé, que queria enfiar o dedo lá no buraco. Ele não estava na reunião da igreja no dia que Jesus apareceu. É o perigo quando a gente não está no dia da igreja. A igreja não é um local para a gente, mas a gente deve estar. Não é bom que a gente se separe. Aliás, a doutora Yara me mandou uma recomendação que eu vou apresentar em público aqui, que é a seguinte, que os cultos não sejam transmitidos para Londrina no domingo, só para fora. Quantos concordam? Olha só, viu? Estão vendo? Se vocês puderem fazer isso, façam isso. Domingo que vem já não transmita o culto, transmita o do anterior. No domingo para cá, para Londrina. O anterior para Londrina. E o do dia fica só para fora. Para vocês, internautas pelo mundo afora, terão o maná fresco. Para os preguiçosos de Londrina, fica o maná de anteontem. Yara, obrigado pela sua sugestão, a igreja aprovou, eu acho que vai ser boa a ideia. Nós falamos sobre a questão de o que acontece quando nós não cremos. Quando nós não cremos, nós temos que constatar. E quando nós constatamos,
nós caímos no campo da ciência e não no campo da fé. Aquilo que você vê já não é mais fé. Porque qual é a definição de fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a convicção dos fatos que não se veem. Você viu? Viu. Acabou a fé. Saiu da fé. Então o povo, os espias foram lá, viram, e os 12 voltaram, mas 10 trouxeram uma mensagem pessimista. Ou seja, a terra era boa, as coisas eram realmente grandes, tinha cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. Ô doido! É coisa da Bíblia. É grande, a coisa é muito... E eles voltaram dizendo o seguinte: mas lá tem gigante. E as cidades são muradas e nós não podemos vencer. E só 2, Josué e Caleb, disseram: maior é o nosso Deus do que os problemas. Aí criou uma crise, e esta crise paralisou o povo por 38 anos. Eles só chegaram à terra prometida 38 anos depois. Esta é a paralisia do paralítico do lago de Betesda. Aquele que Jesus foi encontrar com ele era uma figura, ou era uma realidade da figura de Israel, que ficou paralítico no deserto por 38 anos, porque ficou incrédulo. Então veio uma peste, e essa peste matou os 10 espias incrédulos. O Senhor enviou uma peste. É só para relembrar o texto, deixa a memória da gente vai ficando cada vez. Números 14, 37 e 38. Esses homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Você presta atenção? Voltando no verso 37 ali, querido, diz assim: esses homens morreram. Esses mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga. Esses homens que infamaram a terra, morreram de praga. Esta praga não era uma praga generalizada, era uma praga objetiva, em consequência de uma incredulidade. É a chamada praga perniciosa. Nós vamos estudar outra para frente, as pragas noturnas, que é a que a juventude está vivendo hoje, que é a praga de Lilith, que é uma cultura que foi montada sobre a sociedade. Nós estamos dentro dessa cultura. É a cultura do prazer pornográfico que está gerenciando toda a atividade de uma juventude vazia. E ela vai gerando uma praga. Só para vocês terem e quiserem pesquisar o assunto. Suicídio é um assunto que não sai na mídia, é proibido. Mas ele está triplicado pelo vazio da praga noturna.
Mas eu deixei isso para lá. Vamos ficar, por chegar lá a gente vê. Então, esta foi a segunda praga. A terceira praga, que era para a gente trabalhar hoje, a gente vai trabalhar só um pouquinho. Eu disse que eu não quero ter pressa. É a praga dos caçadores de poder. Vamos para Números, capítulo 16, vamos começar com o versículo 1. São aqueles que geram divisão no povo de Deus. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe e a... Volta lá, volta. Filhos de Eliabe e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Vamos ficar aqui nesse primeiro. Corá. Quando você vir esse nome é para você corar. Porque isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha muito grande. Corá é um levita. Filho de Levi. Você, quando estiver lendo Bíblia, procure verificar as posições, os nomes, as figuras. Jacó teve 12 filhos. Ele teve 6 filhos de Lia, a esposa que foi dada em lugar da Raquel, era a mais velha. Os filhos de Lia, eles obedecem uma ordem. Primeiro foi Ruben. Depois de Ruben vem Simeão. Depois de Simeão vem Levi. Depois de Levi vem Judá. Aí ela não paria mais. A outra era estéril, a Raquel. Aí a Raquel resolve pegar a secretária dela e levou para o Jacó ter filhos com ela. E a Bila teve 2 filhos. Depois a Lia torna a ter mais 2 filhos. E ela ficou muito grande porque a Raquel não tinha filhos. Aí ela entregou a secretária dela para ter filhos. E depois é que a Raquel vem ter filhos. Mas esses filhos, quando vão obedecer às ordens dentro da Bíblia, eles têm algumas conotações. Quando vocês forem ler, por exemplo, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, que é a entrada do povo na terra, a turma que fica no Monte Gerizim é a turma da bênção. A turma que fica no Monte Ebal é a turma da maldição. São os malditos. São os que não obedecem à bênção da graça. E entre eles está Rubens, o mais velho, o primogênito. E o Levi, que também deveria não estar, ele está. Porque o Levi, Deus selecionou essa turma para ser a turma que iria governar a parte espiritual do povo. Eles não iam ter posse, nem propriedade. Eles iriam ser os instrutores e os que iriam conduzir o povo ao tabernáculo. Deus selecionou isso. Isso chama-se soberania de Deus. Mas este Corá, ele tomou uma posição de rebeldia. E ele pegou os 3 filhos, 2 filhos, na verdade, esse aqui praticamente ele não é muito visto, ele só aparece ali nesse texto, mas ele não entra no contexto da praga. Ele tomou o Datã e o Abirão, que eram filho de Rubens, porque eles eram os primogênitos. Vocês são da tribo dos primogênitos, e vocês não estão ocupando os primeiros lugares.
E nós queremos o primeiro lugar. Nós queremos estar em evidência. Como é que pode só Arão ser o sumo sacerdote e eu não? Lembre-se que nós falamos sobre o risco da inveja. Foi a inveja que fez de Lúcifer, diabo. Se Deus escolheu você para ser uma pessoa que Ele quer usar, o que você tem a ver com isto? Mas se não foi você, você vai ficar com dor de cotovelo. Por que não eu? Por que não eu? Essa é uma questão. E aí ele fez. Aí vamos para o verso 2, para entender. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. 1, 2, 3, 4. O On parece que ele foi assim um bobo alegre no meio das coisas. Ele aparece ali, mas ele não. Depois vocês vão ver no texto. Eles se levantaram perante Moisés com 250 dos levitas para ir contra Moisés e Arão. Era gente boa, eram os eleitos, era a elite que tinha sido eleita pela congregação e eram varões de renome. Era gente de primeira. Verso 3. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Que princípio está aqui, gente? Democracia, demoniocracia. Basta de liderança aqui. Chega! Toda a congregação é santa. Cada um deles é santo. Todo mundo que está, e o Senhor está no meio de todos. O que vocês estão fazendo aí que vocês querem se exaltar no meio desse povo? Veja o que aconteceu com Moisés. Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Prostrou-se. Caiu diante do Senhor. Porque diante de uma sedição, você não tem que lutar com ela. Você tem que deixar o Senhor lutar. Porque o Senhor é que sabe lutar. O apóstolo Paulo diz assim: as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não é a minha obediência a Cristo, é a obediência de Cristo, que sendo obediente, foi obediente até a morte e morte de cruz. E é por isso que Deus o exaltou soberanamente. Verso 5. E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Aí Moisés disse: esse assunto não é meu. Esse assunto é do Senhor. Vamos entregar para ele e amanhã ele resolve esse problema. Quem for dele, ele vai selecionar. Quem não for, ele vai deixar para trás. Versículo seguinte. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo. Logo ele disse assim: vocês são os levitas, vocês usam incensários para botar incenso
Aqueles mesmos incensos que a Igreja Católica usa é que usava naquele tempo. Aquele incenso, a Igreja a Ortodoxa também. E aí, aqueles incensários, põe fogo neles, você e o seu grupo todo. Vamos embora. Continue. E pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Agora Moisés dá um outro basta. Se basta vocês quererem resistir a mim e a Arão, deixa que o Senhor dá o basta. Deixa o Senhor fazer a obra. E o Senhor sabe fazer a obra. Aí, continue. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Você já tem um ministério que é o ministério levítico de cuidar do tabernáculo com todas as coisas. E Deus selecionou a casa de Arão. Agora vocês também querem a casa de Arão para vocês? Não basta você ser um servidor no culto de Deus, você quer ser o sumo sacerdote? O que é isso, senhor Corá? E aí? Pelo que tu e todo o teu grupo junto estais contra o Senhor. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Quem é Arão? O que Arão está fazendo aí? Ele está aí porque Deus colocou. Mas quem é ele? Vocês estão murmurando contra quem? Por que essa questão aí? Vocês estão brigando contra quem? Continue. Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Que princípio tem aqui? Rebeldia. Moisés manda chamar, mas eles eram da tribo de Ruben. A primeira tribo, a tribo do primogênito. Nós somos os da elite. Nós vamos obedecer esse velho Moisés? Não, de jeito nenhum. Não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Olha o que eles estão dizendo de Moisés. Moisés não quis ir para ser o libertador do povo. Ele disse para Deus que mandasse outro, que quando ele quis fazer, Deus deu errado, e Deus botou ele 40 anos no deserto para desmontar Moisés. Agora Moisés disse para Deus: não, manda outro, e Deus diz: não, é você que vai. Ele disse: por favor, eu não sei falar, eu estou gago. Deus diz: eu boto Arão junto. Deus fez tudo, e ele vai com Deus, e agora chega, e eles estão de... Volta o 13. Porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, que está dizendo que mana leite e mel é o Egito, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te o principal dentre nós, como se fosse o dono da bola. Verso 14. Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Nós não vamos mais contribuir para a igreja. Nós não vamos mais fazer parte. Nós não vamos mais fazer isto. Nós não vamos fazer mais aquilo. Por quê?
Princípio de rebeldia. Cuidado com a praga. Não vou botar praga em você. Mas cuidado, porque Deus sabe cuidar desse assunto. Deus sabe cuidar desse assunto. Quando Deus chama, Ele sabe fazer a coisa. Não é que nós estando no lado da graça não aconteça mais, não. Porque aconteceu com Ananias e Safira. Boicote contra a obra de Deus tem Deus como advogado. Continue. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Moisés já virou e disse assim: então está me cobrando jumento? Eu nunca levei nada de vantagem sobre eles. Mas não atentes, Senhor, para a oferta deles. Continue. Eu vou mais para frente um tiquinho, viu? Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Vamos botar todo mundo. Arão vai ficar lá num canto e você com os seus 250 homens, cada um com seu incensário, e vamos ver onde é que Deus está. Continue. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o, cada um o seu, perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. São 252 incensários. Vocês vão fazer... Vão lá e vamos ver agora. Continue. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Continua. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Corá já tinha feito por trás um trabalho. E levou todo o povo contra Moisés e Arão. Todo o povo. Continua. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Agora quem perdeu a paciência foi Deus. Ele diz: agora vocês afastem do meio dessa congregação, porque eu vou agir. Mas veja bem que é o espírito do homem de Deus. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? O problema está todo lá no Corá. Ele é que era um mentor, porque ele disse: por um só homem. O Senhor vai destruir toda a congregação por causa de um só? Continue. Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Sai de perto deles. Quando a Bíblia diz assim, por exemplo: sai de Babilônia, povo meu, é para escutar. Sai de perto de gente que faz rebeldia contra o Senhor. Sai de perto dele. Rebeldia contra o Senhor, ele não aceita. Se vocês verem, eu vou mostrar outras pragas. Vamos embora. Fala a toda. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão. E após eles foram os anciãos de Israel. Agora Moisés se levantou e foi falar com Datã e Abirão. Ele saiu, velhinho, andando, até, naquela ocasião ele estava com 82 anos. Ele morreu, não, 82 anos, porque ele morreu com 120,
É 82, né? Mais 38 é... Não, senhor. 84 tem sua avó. Ah, já morreu. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. Eles foram lá para tentar conversar e conciliar. Vamos ver. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Moisés disse: olha, eu estou aqui, mas olha, vocês se afastem. Tem muita gente que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Ele não sabe discernir entre Cristo vive em mim e Cristo ao lado. Escuta esse sotaque. Preste bem atenção. Hoje eu ouvi uma música aqui que dizia que Cristo está ao meu lado. Cristo ao lado é Emanuel. Esse tempo já passou. Hoje não é Cristo ao lado, é Cristo em mim. Nós temos que ler Bíblia com cuidado. A revelação de Deus é progressiva. E nós chegamos a um tempo em que Cristo não vive ao lado de ninguém. Aquela música que foi tocada para as crianças, na coisa das crianças, tem um Jesus ao lado. Ao lado de quem? Ao lado de Judas, que o traiu e ele foi para o outro lado. Existe o apostolado e existe o lado oposto. Cuidado. Cuidado com Bíblia. Essa posição de ao lado não é bíblica. Posição bíblica é que Jesus habita em mim. Ele não veio habitar sozinho. Ele disse: o Pai também virá e o Espírito Santo também. Sai do meio deles. Sai do meio de cristianismo de meia tigela. Verso 27. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Cuidado, meu irmão. Quando nós nos rebelamos contra Deus, vai para o brejo. Nossa família, nossos filhos e nosso tudo. Cuidado com isto. Isso não é botar medo, não. É simplesmente ter o cuidado do que a Bíblia está falando. Verso seguinte. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Moisés botou uma prova dizendo o seguinte: se esse povo morrer do jeito que todo mundo morre, ou se vier uma praga que vier sobre todo mundo, foi igual. Uma cobra picar, cair da escada, morrer desse jeito, então Deus não falou por mim. Agora, se acontecer alguma coisa de Deus, vocês sabem que Deus está nesse negócio. E aí o que aconteceu? Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E agora? Moisés fez uma avaliação pesada. Ou esse cara estava muito certo de que Deus estava falando a verdade, ou ele foi muito ousado. Eu não entendo que ele foi ousado. Eu entendo que ele simplesmente olhou para o Senhor. Verso seguinte. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu,
Continua. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Abriu a boca e... um terremoto localizado. E consumiu. Gente, vocês querem ir embora? Posso chegar no fim? Porque o negócio está ficando bom e eu estava... Está ficando bom e a gente corre logo. Eu já penso... A terra abriu a boca e eles foram... Essa semana agora formou uma ilha de 200 metros de diâmetro no Japão, num só momento. Cuidado com isso que eu estou dizendo. Ilhas novas vão aparecer nesse processo novo que o Senhor está preparando para a terra, para o novo mundo. E vem um bocado de coisa interessante acontecer nos próximos anos. Aqui abriu, engoliu e vamos lá. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. No meio da congregação. Não foi lá na ponta da rua, não. Foi lá no centro da cidade. Continua. Volta. Aí. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Grito de quem? Do seu grito, não dos seus gritos. O grito da rebeldia. Não se perturbem com os perturbados. Deixe que Deus te perturbe com o seu amor. Senão vocês ficam perturbados com outras coisas. Todo Israel estava ao redor deles e fugiu do seu grito, do grito dos rebeldes. É um grito só. Ele é igual em todos os tempos. Continue. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Agora você vê, 250 homens estavam oferecendo incenso de um lado, do outro lado estava Arão. 250 anos, desceu um fogo do Senhor. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Uma coisa é a terra abrindo para os Datã e Abiru e engolindo os dois. Outra coisa é o fogo que caiu do outro lado. Continue. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Você sabe o que ele está dizendo? Pega os incensários que estão derretidos e pegaram fogo e separe, porque esses incensários são meus, eles são santos. O povo era profano, mas o incensário era santo, porque uma coisa consagrada ao Senhor é santa forever. Por isso que quando você consagra um filho ao Senhor, esse filho passa a ser santo. Ele é do Senhor, o Senhor vai tomar conta dele. E nós temos uma coisa muito certa: os nossos filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos nossos filhos será abundante, porque o Senhor tem palavra assegurando isto. E nós precisamos ter cuidado em não duvidar da palavra do Senhor. Ainda que nós não vejamos a salvação dos nossos filhos, eles serão salvos porque o Senhor prometeu. Deus não nos deu os filhos para a perdição.
Ó, dize a Eleazar, o filho do sumo sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque são santos. Os incensários são santos. E ele vai servir de memorial. Continue aí, o verso 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. A lâmina que cobria o altar do Senhor foi feito com os incensários derretidos, que eram incensários de cobre. Cobre do Senhor esse assunto depois. Viu? Verso 39. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar. Continue. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. O sumo sacerdote tinha que ser necessariamente da família de Arão que Deus estabeleceu. Vocês vão verificar que o sumo sacerdote no tempo de Jesus Cristo era João Batista. Mas ele não ocupava o lugar. Mas ele teve que ocupar o lugar para dizer assim, o Cordeiro de Deus é este, porque só o sumo sacerdote podia apontar para o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 picaretas que estavam lá, eram postos lá pelo governo romano, aquele Anás e Caifás, que nem da família do sumo sacerdote ele era. É assim que muitas vezes a gente faz a revelia de Deus, mas Deus não entra nessa conversa. Continue. Mas no dia seguinte, aí a praga. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. A congregação não ficou satisfeita com o que viu. Ficou braba. E veio para cima do gogó de Moisés e de Arão. Vocês puseram fogo no povo de Deus. Vocês fizeram um negócio errado. Aí, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Preste bem atenção nessa palavra, a glória do Senhor apareceu. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Mas quando a glória se manifesta, a Shekinah de Deus se manifesta, o Senhor está com uma mão ali naquele negócio. É dele. E aí o seguinte: vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. De novo o Senhor diz: sai do meio da congregação, sai do meio da congregação, eu vou consumir esse povo. Veja o que aconteceu com Moisés. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Corre, Arão, corre e põe fogo em cima do incensário, e corre, porque já saiu a ira do Senhor. E o Senhor vai julgar. Assim como o Senhor julgou a terra no tempo de Noé, assim como o Senhor julgou Sodoma e Gomorra, assim como o Senhor julgou o povo de Israel, o Senhor vai julgar o nosso mundo. Dr. Billy Graham disse há uns anos atrás, quando ele ainda estava pregando: se o Senhor não julgar os Estados Unidos da América do Norte, ele vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra.
E há 2 meses atrás, o senhor presidente Barack Hussein Obama disse a mesma frase que disse o presidente Abraham Lincoln, que aos Estados Unidos, sob a proteção de Deus, teria um avivamento, um novo nascimento, uma renovação do povo, pelo povo e para o povo. E o presidente Barack Obama disse: os Estados Unidos terão um renascimento do povo, pelo povo e para o povo. Tirou Deus da história. E um movimento começando em 2014 até 2016 terá tirado Deus de todas as manifestações dos Estados Unidos. Isto é um projeto que já está em voga, não vai ser revogado, porque o anticristo odeia o Deus dos seus pais. E nós já estamos no tempo da pré-manifestação do anticristo. E agora vocês vão verificar. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Se ele não corre, a congregação toda ia morrer. Mas ele correu porque o sumo sacerdote se colocou entre a praga e o povo. E disse: isso é uma figura de Cristo. Entre o julgamento do mundo e a ira de Deus está o sacrifício de Jesus Cristo para expiar o pecado de todo aquele que nele crê. Esta é uma praga consequência da rebeldia do poder. Ela hoje existe do mesmo modo que existiu no passado. Só que hoje a terra não se abre. As famílias são destruídas sem que a terra coma. E aí a gente precisava conversar aí com o pessoal de família para fazer um trabalho sobre este assunto. Como as famílias estão sendo comidas pela boca aberta do mundo. Nós, ao invés de ficarmos com uma criança, nós damos um iPad para uma criança. O Dr. John Piper, pregando nos Estados Unidos há 2, 3 meses atrás, ele disse: hoje esta sociedade é de iPhone, iPad e idols. Idols é ídolos. Muitos ídolos. Ídolos culturais. Ídolos do prazer. Ídolos do envolvimento das pessoas que dizem que têm conhecimento de Deus, mas negam o poder de Deus. Uma mensagem preciosa do John Piper. E nós estamos no mesmo barco. Nossas famílias estão sendo comidas pela rebeldia daqueles que são contra o sacrifício de Jesus Cristo. Eu tive que ir mais longe para não ficar no meio. Mas quero que nós vamos voltar, quando eu voltar do Chile, se assim o Senhor não voltar antes.
E eu levar você para o Chile, não, que você vai praguejar o Chile. Deixa você ser praga só aqui para nós mesmo. Eu preciso dizer umas coisas, porque esse menino, ele tem uma aposentadoria, que ele vive de aposentadoria. Mas ele vive também de pedir esmolas para as pessoas. É bom que se diga. É para vocês saberem das coisas. Quando se quer ajudar, e quis ajudar o pastor, Hildo quis ajudá-lo. Não houve, porque há uma coisa de querer viver nas custas da benesse humana. É assim que se cala. Muito bem, queridos. Eu sei. Eu te botei num agora que você não sai dessa mais. Eu te botei um agora numa que você não sai mais. Agora, meus irmãos, o fogo caiu lá, mas o sangue derramado foi expiação para nossos pecados. Aleluia. E Ele está, aquele que nos dá a libertação, nos dá uma condição de viver livres para a glória de Deus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.